Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês, patriotas de todo o Brasil e do mundo. Pessoal, uma bomba agora de Donald Trump trazendo as melhores informações para todos vocês. Donald Trump que colocou para ferver no mundo todo, já começou o seu mandato, pessoal. Vocês vão entender nesse vídeo aí as regras de Donald Trump para o mundo. Pessoal, já vou pedindo para você colocar aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo. Coloque aí se está chovendo ou não, como está o clima. Aqui em Minas Gerais está caindo água. Quero saber a opinião de cada um de vocês. Já vou pedindo para você também se inscrever no canal. Se você não é inscrito, clica aqui no botão inscrever-se. Peço para você também deixar o like no vídeo e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Sexta-feira pegando fogo com a notícia aí do Donald Trump aí, já colocando as suas regras, como vai ser aí comandar a presidência dos Estados Unidos e também o mundo de certa forma. Fique ligado nesse vídeo, vale a pena assistir até o final. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Donald Trump nem assumiu e já chegou soltando uma bomba para de uma vez por todas derrubar o que a gente chama de sistema no Brasil. Nos Estados Unidos é conhecido como Deep State, o Estado Profundo. Antes mesmo de assumir, Donald Trump já está tomando decisões muito importantes, já está formando o seu gabinete. Lembrando, agora ele já tem uma experiência de 4 anos, de 2016 a 2020, conhece pessoas eficientes, pessoas capazes, que têm o conhecimento necessário para poder implementar a sua agenda. E agora, lembrando, com o Senado e a Câmara dos Deputados do lado dele, vai ser muito mais fácil conquistar o que ele tanto quer, que é acabar com esse sistema da corrupção que usa a máquina estatal para perseguir pessoas. E dessa vez ele veio com um plano elaborado e ele está tão confiante que fez questão de já divulgar o passo a passo do que ele vai fazer para, de uma vez por todas, diminuir aqui, acabar com o que se chama de Deep State, aqui a gente chama de sistema. Com certeza vai ter muita gente que não vai conseguir dormir e vai ter muita gente fugindo dos Estados Unidos. Vamos escutar o plano do Donald Trump. Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all. And corruption it is. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus. Seria o mesmo do que pegar a Gestapo da Polícia Federal e juízes substitutos do Alexandre de Moraes e demitir todos. There are plenty of them. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing now at a level that nobody can believe even possible. Third, we will totally reform FISA courts, which are so corrupt that the judges seemingly do not care when they are lied to in warrant applications. So many judges have seen so many applications that they know were wrong, or at least they must have known. They do nothing about it. They're lied to. Fourth, to expose the hoaxes and abuses of power that have been tearing our country apart, we will establish a Truth and Reconciliation Commission to declassify and publish all documents on deep state spying, censorship, and corruption. And there are plenty of them. Fifth, we will launch a major crackdown on government leakers who collude with the fake news to Nossa, ia ter gente demais sendo presas dentro do Brasil. Imagina se fosse no Brasil isso aí. deliberately weave false narratives and to subvert our government and our democracy. When possible, we will press criminal charges. Sixth, we will make every Inspector General's office independent and physically separated from the departments they oversee so they do not become the protectors of the deep state. Seventh, I will ask Congress to establish an independent auditing system to continually monitor our intelligence agencies to ensure they are not spying on our citizens or running disinformation campaigns against the American people, or that they are not spying on someone's campaign like they spied on my campaign. Eighth, we will continue the effort
launched by the Trump administration to move parts of the sprawling federal bureaucracy to new locations outside the Washington swamp. Just as I moved the Bureau of Land Management to Colorado, as many as 100,000 government positions could be moved out, and I mean immediately, of Washington to places filled with patriots who love America, and they really do love America. Ninth, I will work to ban federal bureaucrats from taking jobs at the companies they deal with. Esse é um dos principais pontos da corrupção nos Estados Unidos. They regulate. So they deal with these companies and they regulate these companies and then they want to take jobs from these companies. Doesn't work that way. Such a public display cannot go on, and it's taking place all the time like with Big Pharma. Finally, I will push a constitutional amendment to impose term limits on members of Congress. This is how I will shatter the deep state and restore government that is controlled by the people and for the people. Thank you very much. Claramente, dessa vez ele veio com um plano já muito bem arquitetado, muito bem planejado, né? Colocando o passo a passo de como fazer para acabar com o sistema. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Com o Congresso, do jeito que está, com a Suprema Corte do lado dele, com a maioria dos votos do voto popular, não só o voto dos delegados dos colegiados, o Trump vai conseguir tudo isso daí. É quase que certo que ele vai conseguir tudo isso. Aí vem o boato de que Elon Musk está comprando a CNN. Pelo que eu tô vendo, Donald Trump vai estabelecer agora o manual de como resgatar a democracia, a sanidade e o bom senso em qualquer país democrático. A gente vai ter a nossa oportunidade em 2026 com o Senado de direita, vamos fazer os nossos senadores e devolvendo o Bolsonaro à presidência. Já chegando com a experiência de 4 anos anteriores e agora conhecendo as pessoas corretas, já fazendo aquele filtro, né? Porque realmente os primeiros 2 anos do mandato do Bolsonaro foi mais um aprendizado e acabou sendo traído por pessoas que ele confiava. Agora em 2026 para frente, já com o filtro, conhecendo as pessoas certas, nós vamos fazer um barulho muito grande, como está sendo feito agora nos Estados Unidos. Não adianta, querendo ou não, você vai ainda nos próximos dias ver vários vídeos de várias pessoas para fazer análise do que aconteceu nos Estados Unidos. Até agora ninguém está conseguindo entender por completo. Houveram boas análises, boas leituras, mas o que aconteceu lá, resultado dessas eleições, não era imaginado nem pelos mais otimistas da turma do Trump. Então vamos analisar o seguinte. Essa aqui é a imagem que todo mundo já conhece. Dos estados. Como vocês sabem, é o vencedor de cada estado que leva o voto dos delegados do colégio eleitoral desse estado. E a gente olha assim, você já percebe muito mais vermelho. O vermelho lá é bom, né? Vermelho é o Donald Trump, do que azul. Lembrando que ainda falta Nevada e Arizona para concluir a votação, mas nós já sabemos que vai dar Trump ali também. Então serão vermelhos esses 2 estados aqui. Só que o que acontece? Esse é dos estados. Se você for dar uma olhada nos condados são os municípios, tá? As cidades, a situação é muito mais impressionante do que nós estávamos antecipando. É impressionante como os Estados Unidos abandonou a esquerda agora. Vamos lá, esse aqui é dos mapas, então nós temos os mapas, Califórnia, como sempre, ganhando lá e tal. Mas eu quero que preste atenção até na Califórnia. Vamos ver o mapa agora das cidades. Olha a diferença. Cada pontinho azul que você está vendo aqui, ó, é uma cidade que a Câmara ganhou. Olha só a diferença isso aqui, gente. Isso aqui é surreal. Isso aqui é impressionante. Vou tirar aqui um pouquinho. Olha só. Ela ganhou apenas, eu vou jogar alto aqui, tá? Em 20% das cidades. Tem estado como... Opa, não, esse aqui não é desgrama. Tem estados como esse aqui, ó. Esse estado aqui é Oklahoma. Ela não ganhou nem uma cidade. Nebraska, apenas 3 cidades em Nebraska. Isso aqui olha a diferença. Gente, eu nunca vi uma coisa dessa. Olha a diferença. Vamos ver Kansas. Em Kansas, não é Kansas que ela ganhou. É Oklahoma, Kansas, Nebraska. Tá certo. Olha aqui. Nebraska, 2 cidades. Em Kansas, 3 cidades. Agora, olha isso aqui que eu achei interessante. É a Califórnia. Na Califórnia, várias cidades o Trump ganhou. O Trump perdeu foi nas cidades de mais habitantes.
cidades que têm mais densidade populacional. Mas até a Califórnia, na sua extensão territorial, é mais vermelha. Cara, isso aqui é impressionante. Olha isso aqui. Até na Califórnia, que é o epicentro do esquerdismo nos Estados Unidos, é como se fosse o Nordeste brasileiro. Até lá, olha o Trump ganhando em várias cidades, gente. Várias. Aqui, Oregon também, aqui em cima, ó. Desgrama, desce aqui, miserável. Aqui, ó, em Oregon, também ganhou. Cara, ó. Na Flórida, em Miami, cara. Que surra que foi Isso aqui é muito mais impressionante do que a gente estava esperando. Tudo bem, todo mundo ficou impressionado com esse resultado? Tem que ficar mesmo, foi impressionante. Mas isso aqui é de cair para trás. Esse foi, sinceramente... Agora vamos lá, dá uma olhada nisso aqui. Ó. O resultado da Câmara dos Deputados. Olha aqui. Muito mais deputados da direita do que deputados da esquerda. Olha só como ficou os Estados Unidos na Câmara dos Deputados. Até na Califórnia. E os senadores? Olha só, gente, com 51 senadores já dominava tudo. Tá com 52 senadores. 52. Meu Deus, gente. Isso aqui é... Cara, eu sonhei, eu achava que eu estava sonhando alto, pensando apenas na vitória. Olha o que aconteceu. O Donald Trump tem total e mais absoluto controle. Sabe quando o Bolsonaro ganhou e não conseguiu fazer as mudanças por causa do Rodrigo Maia, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, STF? O Donald Trump não vai ter nenhum desses obstáculos. Ele vai chegar lá e vai aplicar a agenda que ele quiser, da forma que ele quiser, da velocidade que ele quiser, cara. Se acontece um trem desse no Brasil, meu amor, meu coração não aguenta. Como a direita, os conservadores, os parlamentares de direita nos Estados Unidos agora devem estar em êxtase. Eles devem estar olhando para tudo isso falando assim, meu Deus, o que é isso? Nem nas minhas orações eu pedi por algo tão perfeito como foi entregue para nós. Dia 20 estaremos lá na posse do Donald Trump. Com certeza vai ser a posse mais incrível da história e eu faço questão de estar lá. Um abraço. Muitos chegam até mim dizendo, Nicolas, quais são os seus projetos para o Brasil? Aqui no Congresso, em apenas 2 anos, já apresentamos 30, mas eu vou te dar a resposta para essa pergunta. Sempre quando perguntarem, pode responder. O projeto do Nicolas para o Brasil é que, através da política, a gente consiga transformar o caráter da política. Porque não há projeto de lei capaz de mudar o caráter de uma nação. Não há projeto de lei capaz de mudar que um homem corrupto se torne um homem correto. Não há projeto de lei capaz para transformar um juiz tirânico em um juiz imparcial. Não há projeto de lei capaz de fazer com que pessoas sejam morais, sendo que elas são a vida inteira mau caráter. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vendo agora no nosso país, mesmo você sendo de direita, esquerda, centro, para trás, para frente, não me importa, mas se você tem um mínimo de honestidade intelectual, você vai perceber que, há uma semana, José Dirceu, a pessoa que idealizou o maior esquema de corrupção do mundo, está solto livre, inclusive um chute, pode até concorrer a algo aqui nesse Congresso Nacional. Rachadores confessos estão aqui impunes, líderes de facção criminosa estão meramente soltos e livres pelo STF. Enquanto isso, uma senhora que, me perdoe pela palavra, que defecou na mesa do ministro Alexandre de Moraes, uma atitude deplorável, vergonhosa para a nossa democracia, mas agora tem uma pena de 17 anos nas suas costas. Atitudes idiotas e burras, pelo que eu saiba, não são crimes. Até mesmo deveriam sim cumprir pelo depredação de patrimônio público, dano ao erário, mas burrice não é crime. Até mesmo se fosse, algumas pessoas aqui no Brasil iriam pegar prisão perpétua. Agora, por que isso está acontecendo? Porque ela não é filha de nenhuma celebridade, porque ela não é parente de nenhum presidente, porque ela não está envolvida com nenhuma pessoa de poder, porque ela sim é uma pessoa que estava lá e cometeu diversos crimes de menor potencial ofensivo, até mesmo porque era um crime impossível. É como se eu dissesse que eu iria envenenar alguém com um copo de água potável. É como dizer que aquelas pessoas que estavam aqui iriam dar um golpe de Estado. Faça aí uma breve pesquisa no que é golpe de Estado em toda a humanidade, você verá que é bem diferente do que aconteceu aqui no fatídico dia terrível do 8 de janeiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto nós estamos aqui, enquanto eu vejo a minha filha, enquanto eu saio para poder me alimentar, poder trabalhar, ainda há pessoas que estão sofrendo por conta de uma perseguição judicial. Eu sei que
tudo que eu vou falar aqui, talvez para alguns, não vai ser capaz de sensibilizar um coração tão de pedra. Afinal de contas, existem pessoas aqui que não podem dar um passo para trás, porque já estão num lamaçal tão grande ideológico que jamais concordariam comigo. Mas eu já ouvi aqui nessas sessões, por exemplo, pessoas vangloriando, por exemplo, Marighella, ou até mesmo Che Guevara, ou Stalin, ou qualquer outra figura que seja da história, com uma falácia de luta por direitos humanos, ou luta por pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Existem pessoas hoje, repito, existem pessoas hoje que estão na cadeia injustamente, com penas desproporcionais, que nem mesmo corruptos nessa nação pegaram, e que nenhum deles usam tornozeleira eletrônica, estão sendo privados de ter contato com suas famílias, de seus filhos, porque eles estavam usando verde e amarelo. Eu sei que a esquerda, de fato, tem como Bolsonaro um símbolo de ódio, um símbolo que eles detestam, e que vão fazer de tudo para poder massacrá-lo, assim como o ministro Alexandre de Moraes faz, através dessas pessoas que estão basicamente sendo ali um revanchismo jurídico. Mas o que eu estou querendo dizer aqui não é para poder falar, nossa, por favor, sensibilizem seu coração, porque eu sei que essa galera não tem sensibilidade alguma. Afinal, se tivesse, jamais, por exemplo, ostentariam a foice e o martelo que matou milhões de cristãos, inclusive. O que eu estou querendo dizer aqui é voltado para a direita. É para voltar para nós que fomos eleitos aqui nessa casa, para que a gente, sabe, honre os votos que nós tivemos. Quando você pega, por exemplo, a presidência, aqui a eleição da presidência dessa casa, que já coloca com uma imoralidade gigantesca, colocar, né, em jogo vida das pessoas, anistia do dia 8, mas enfim, é uma imoralidade gigantesca já fazer isso. Agora, não tenho nada contra os candidatos, inclusive já conversei, vários respeitosos. O que eu quero dizer é que as pessoas na rua, direita, elas não chegam até nós e falam assim, vai lá, conquiste uma vaga no tal lugar, vai lá, conquiste uma cadeira no lugar tal. Não, o que eu escuto é, estou orando por você, não desista. Nós estamos perdendo uma essência que vai fazer com que as pessoas também percam a sua essência, porque nós somos um reflexo do que as pessoas sentem. Alguns querem argumentar, mas Bolsonaro estava aqui sozinho, e por isso ele era truculento. Mas ele, da forma truculenta e sozinho, chegou à presidência da República. Hoje, nós basicamente estamos vivendo pela caridade dos nossos inimigos. Não é essa algo que eu acredito. E eu falo isso aqui porque eu acredito que você também, deputado de direita, também não acredita nisso. Você tem uma essência dentro de você, ainda dentro de você, de falar, caramba, como deveria ser, sabe, ir para cima sempre. Como deveria ser realmente lutar e não arredar o pé. Porque uma coisa tem que bater palma para alguns, por exemplo, do PT. Faça sol, faça chuva, eles estão aqui defendendo e sendo coerentes com aquilo que eles concordam. E mesmo que passe os anos e percam, eu acredito que a vida nem tudo é sobre resultados. Eu acredito que a sua disposição em mostrar por aquilo que você está defendendo diz muito sobre você. Dificilmente o grito de uma criança no estádio vai fazer com que o time vença. Mas quando o jogador vê aquele torcedor, mesmo que pequeno, mesmo que uma criança, lutando, sabe, se erguendo por algo que é correto, aquilo dali muda tudo, porque eu acredito que todos nós fomos chamados para um tempo. Eu não tenho dúvidas que eu fui chamado para esse tempo. E não é uma exclusividade minha, é de todos nós. Afinal de contas, a gente poderia ter nascido em qualquer época dessa humanidade. Mas nós somos chamados para esse tempo. E o que eu não quero é me arrepender de ter ouvido a minha essência dentro de mim, dos votos da minha família, dos meus amigos, das pessoas que me param na rua, porque simplesmente alguém me disse que é preciso fazer uma coalizão. Coalizão de verdade, em alguns momentos é necessário. Mas eu acho que a gente precisa se encarar em diversos momentos aqui nessa casa, com coragem, porque eu acredito que nós vamos semear durante muito tempo, para que alguns colham, e mesmo que não dê resultados, a vida não é feita somente de resultados. João Batista, ele não colheu nenhum resultado terreno, pelo contrário, sua cabeça foi decepada, era um louco que falava no deserto, comia gafanhoto com mel. Só que hoje eu estou falando, depois de 2000 anos aqui dele, não estou falando de nenhum outro, que na época falou, pega leve, tem que ser mais equilibrado, tem que dialogar. Eu estou fazendo aqui praticamente quase que um clamor, que a direita volte à sua essência combativa, porque as pessoas estão desanimadas, cansadas e querem uma resposta. Eu não sei até quanto tempo eu vou ficar aqui nessa terra, mas pode ter certeza que jamais poderão me acusar de que ele não cumpriu e não perseguiu aquilo que ele acreditava até a morte. Se vis pacem para bello, se queres paz, prepare-te para a guerra. Essa é a minha ideia para esse Brasil. Obrigado, presidente. O deputado mais amado do Brasil detonou Marina Silva, falando que ela é ministra da Finlândia ou da Noruega. Vocês não podem perder esse vídeo que está sensacional. E vamos reagir a mais um vídeo. Ferreira. Boa tarde, presidente. Da maneira como a ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do meio ambiente da Finlândia, da Noruega,
porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez, e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Porque até pouco tempo a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tuitou, né, dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo? Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas, e é a pior em 26 anos. E aí, praticamente, agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo, mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, que do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que está aqui hoje, ó, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso, enfim, é um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí. Qual Lula você está agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O PT que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma? Até os parlamentares do PT, em entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura para insônia aqui, não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos, que depois de pouco tempo está pego agora com acusação de assédio sexual, que inclusive a senhora ficou bastante calada com relação a isso. Eu não tenho dúvidas que a resposta já está bem clara, né? Fake news, está fazendo isso para lacrar. Ninguém está fazendo nada aqui para lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fica indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Ô, ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda para poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente, o quanto que infelizmente é lamentável ter um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui eu duvido apresentar de fato uma proposta que você tem feito. Porque se você tivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado por você mostrar para o Brasil mais uma vez quem você é.